nós estávamos no 42, destacamos algumas lições que tiramos do 42. A última delas foi aquela questão de Jacó envoltando seus filhos até o Egito para buscar comida, onde estava Simeão preso, e Jacó então fala para eles levarem, como é que é mesmo? Bálsamo, mel e mais umas coisas. E nós falamos, nós tiramos com isso uma lição para nós, né? Às vezes, quando nós vamos lidar com pessoas difíceis ou tratar de situações difíceis também somos nós, né? Essa é uma recomendação boa. Leva um pouquinho de bálsamo e mel. Até eu comentei que o seu Carlos, ele falava: pastor, tem que sempre andar com um pouquinho de bálsamo e mel, porque de vez em quando a coisa fica difícil. Mas eu acho que não é só pastor, acho que todos nós temos que ter um pouquinho à nossa disposição bálsamo e mel. O bálsamo aplica-se para aliviar a dor, para tirar os hematomas, para aliviar. E o mel adoça, né? Delicadeza, é mais suave. E às vezes nós precisamos desses dois elementos quando vamos tratar tantas coisas na vida. Mas nós vemos então que Jacó então recomendou a eles que levassem aqui esse bálsamo e mel. Já está lá no capítulo 43, na verdade, né? E vemos aqui que então os filhos de Jacó saíram para o Egito para novamente se encontrar com José. Eles não sabiam que era José, mas com o governador, com o homem que controlava lá todo o alimento. E eles agora voltam levando Benjamim. Nós vimos que Jacó estava angustiado com isso, mas ele não tinha outra situação se ele não encaminhasse o filho. Aqui no versículo 14 do capítulo 43 nós lemos, né? Quando ele diz assim: Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia aos filhos perante o homem, para que vos restitua a vosso irmão, que é Simeão que está lá, e deixe vir Benjamim. Quanto a mim, se eu perder os filhos, sem filhos ficarei. Ele se entrega como que é a situação, ele não tem como evitar, porque eles precisavam de alimento. E os filhos falam: nós não vamos levar Benjamim, porque o homem disse que sem ele não vai nos atender. Então eles retornam para o Egito, e aí então nós vamos ver esse encontro que teve lá entre José e os seus irmãos. Vamos ler um pouco aqui a partir do verso 15 até o verso 18. Pode ir lendo alguém. Tomaram os homens os presentes, o dinheiro, o ouro e a Benjamim. Levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante José. Vendo José Benjamim com eles, disse aos dispenseiros de sua casa: leve esses homens para casa, mata, reza e prepara tudo, pois esses homens comerão comigo ao meio-dia. Fez ele como José lhe ordenara e levou os homens para a casa de José. Os homens tiveram medo, porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez comprou um saco de cereal, para nos abusar e arremeter contra nós, e para escravizar e tomar nossos bens. Muito bem, nós vemos aqui uma coisa: José quebra um protocolo aqui. Tanto é que os seus irmãos ficaram assustados. Como? Ora, vem alguém fazer compra aqui no Egito, ele convida para ir almoçar com ele, para ir fazer uma refeição. Certamente isso não era comum. E eles ficam assustados com isso, eles ficam atemorizados. O que será que ele está querendo, né? Aí uma quebra de protocolo. Diz aqui o verso 18: os homens tiveram medo porque foram levados à casa de José e diziam: é por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos sacos de cereal, para nos acusar e arremeter contra nós, escravizar-nos e tomar nossos jumentos. Eles estavam preocupados. Eles estavam encontrando nessa relação com esse homem que representava ali, e que vendia os produtos, e que eles não sabiam que era José. Eles estavam encontrando uma situação inexplicável, que não fazia sentido para eles a maneira como eles estavam sendo tratados. Desde o princípio os tratou asperamente,
acusou-os de ser espiões, agora chama eles para ir fazer uma refeição com eles. E tudo isso está deixando eles confusos nessa ideia. Era algo que não era normal e eles estavam ficando assustados. Eles tentam se explicar com o mordomo de José, mas talvez tenham ficado mais confusos ainda. Nós vemos que eles estavam preocupados, a consciência deles acusando não só, agora não era mais a situação lá do irmão, mas a questão do dinheiro que foi devolvido na primeira viagem, e eles se chegam ao mordomo da casa e vão tentar aliviar, eles querem encontrar alguma coisa que os alivie da consciência. Pode ler do 19 agora até o 22. E se chegaram ao mordomo da casa de José e falaram à porta, e disseram: ai, senhor meu, já uma vez descemos a comprar mantimento. Quando chegamos à estalagem, abrimos os sacos de cereal, eis que o dinheiro de cada um estava na boca do saco de cereal, nosso dinheiro intacto. Tornamos a trazê-lo conosco. Trouxemos também outro dinheiro conosco para comprar mantimento. Não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos sacos de cereal. Eles estão tentando, ali era um mordomo, né? Um mordomo de José, né? Alguém de confiança de José que estava ali. Eles estão tentando se explicar de alguma forma, né? Eles estão dizendo: olha, já houve uma situação anterior, mas nós resolvemos isso, trouxemos outro dinheiro. E aí o mordomo fala alguma coisa para eles que eles também não entendem. Aqui no verso 23 em diante, ele disse: paz seja convosco, não temais, o vosso Deus e o Deus de vosso pai vos deu tesouro nos sacos de cereal. O vosso dinheiro me chegou a mim, e lhes trouxe fora a Simeão. Era uma resposta que, mas como é isso? Como o nosso dinheiro chegou até vocês, e nós temos o nosso dinheiro de volta? Deus deu esse dinheiro? Não era alguma coisa normal. Não dava para entender isso, alguma coisa não batia. E aí continua lá: depois levou o mordomo aqueles homens à casa de José e lhes deu água, e eles lavaram os pés, também deu ração aos seus jumentos. Estavam sendo tratados com toda a cortesia, o homem que falou asperamente. Então prepararam um presente para José, para quando José viesse ao meio-dia, pois ouviram que ali haviam de comer. Então eles estavam lá com os presentes para entregar para José, o melhor da terra lá de Canaã, que ainda tinha, porque a terra estava entrando num período de fome. E diz aí que chegando ao José à casa, trouxeram-lhe para dentro o presente que tinham em mãos e prostraram-se perante ele até a terra. Mais uma vez, essa condição de se prostrarem. Ele lhes perguntou pelo seu bem-estar e disse: vosso pai, o ancião de quem falaste, vai bem? Ainda vive? É uma coisa estranha, né? Esse interesse pelo pai deles, né? Responderam: vai bem o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça e prostraram-se. Ali, né, nessa condição, afinal, ali estava uma autoridade do Egito diante deles. Levantou José os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: é este o vosso irmão mais novo de quem me falaste? E acrescentou: Deus te conceda a graça, meu filho. Então está tendo aqui um encontro. José está vendo agora os seus irmãos todos ali, né? Exceto Diná. Mas estão ali todos os filhos homens, todos os seus irmãos estão ali. Inclusive Benjamim, que era o irmão, como nós dissemos, de sangue, porque o único irmão, filho da mesma mãe, era Benjamim. Os demais eram irmãos, mas apenas por parte de pai. Por isso há um elo ali diferente entre ele e Benjamim. Se prostraram, pergunta do pai, e José come então separado deles. Isso também é um fato que se destaca aqui no texto. Vemos que José, ele se comoveu ao ver o irmão mais novo. No verso 30 diz lá: José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo para com seu irmão. Entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se de se servir a refeição. E ele foi comer à parte. Por quê? Para todo efeito, ele estava agindo como um egípcio.
E ele se casou com a filha de um sacerdote. Alguns estudiosos defendem que José era como um sacerdote no Egito. Gozava do respeito e da autoridade de um sacerdote. Casou com a filha de Potífera, que era um sacerdote. Mas ele come à parte, eles não se misturam. Curiosamente, o judeu também não se mistura com ninguém. Então, ali eu acho que juntou, um não queria comer com o outro também não queria comer com esse. Então, comeram separados, né? E aí os egípcios acharam interessante uma outra curiosidade que fazia parte da família patriarcal. Quando os irmãos se sentam, eles se sentam por ordem de idade. Se sentam por ordem de idade. E os egípcios, diz aqui, ficaram admirados disso. Diz o verso 33, pode ler alguém, e o 34. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade. E os homens se maravilhavam entre si. Eles acharam interessante isso, né? Eles vão sentar, todo mundo sentado. Aí na hora, não é uma bagunça. Cada um senta ali por ordem de idade. O mais velho, o abaixo assim, por diante. Eles se admiraram disso. Então, 34. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que as porções deles todos. E se regalaram com ele. Vejam só uma coisa interessante, né? Esse fato, essa refeição, essa porção maior para Benjamim, se constituía também, de certa forma, num teste de José para com os seus irmãos. O problema entre José e os seus irmãos, o que era? Era o favoritismo. O pai sempre oferecia, ou passava para José aquilo que havia de melhor. O pai fez uma túnica talar para José, não diz que ele fez uma túnica talar para cada irmão, não, ele fez para José. E aqui, eles estão vendo quem? Que o irmão mais novo está sendo privilegiado. Talvez José pensasse, vamos ver qual vai ser o semblante deles quando eles verem que a porção de alimento que vem para Benjamim é uma porção mais generosa. Talvez não falassem nada ali, mas ele podia ver pelo semblante como é que cada um ia reagir a isso. Então, nós estamos vendo aqui José, vendo como será que, já que eu morri para eles, como será que Benjamim, que ele deve imaginar que agora, como ele estava lá, o pai começou a ter um afeto maior para o Benjamim, como será que os irmãos estavam lidando com isso? Qual era a idade de Benjamim nessa altura? Benjamim nós não temos a idade descrita, mas ele era mais novo. José já era mais novo que todos. Sim, ele era um menino. Já tinham se passado 20 anos desde que José tinha sido vendido. Ele ainda era jovem, mas não era um menino. Ele era menino quando José foi vendido, mas agora ele já era um moço. E nós vemos aqui que José está expondo essa situação. Então, isto de certa forma se constitui num teste aos seus irmãos. Este favoritismo poderia revelar as atitudes deles com Benjamim. Mas o que nós vemos nesse momento, né? E eles beberam e se regalaram com ele. Ou seja, havia um clima de harmonia, um clima de camaradagem, um clima de tranquilo com isso. E isso era uma coisa importante para a visão de José. Por quê? A visão que ele tinha dos seus irmãos quando foi vendido é que seus irmãos não suportavam que o irmão mais novo recebesse algum cuidado especial, algum carinho diferente. E agora ele está colocando os irmãos exatamente na mesma situação que ele vivia e que
e que agora está Benjamim no lugar, ele está vendo como é que eles reagem. Então nós vemos aqui que eles beberam e se regalaram com ele, né? E nós vemos que, de certa forma, eles foram aprovados, por assim dizer, nesse teste. Então era mais uma prova envolvendo o irmão mais novo. Mas José continua, José não estava ainda envolvendo eles num teste. Aliás, desde que José se deparou com eles ali no Egito, José começou a testá-los. E agora nós vemos José indo para uma prova final com seus irmãos. Então vamos lá, capítulo 44. Pode ler alguém, a partir do verso 1 até um pouco mais adiante para a gente parar. Pode ir lendo alguém. Muito bem, vamos parar um pouquinho aí. Conforme esses versos, nós estamos vendo aqui que José vai fazer com que uma acusação mais séria caia sobre Benjamim. Eles pegam, né, ele ordena que o copo de prata, havia uma ideia no Antigo Oriente, se chama hidromancia. Mancia é a adivinhação, por exemplo, né? É necromancia, é adivinhação ou consulta aos mortos. Hidromancia é pela água. E alguns nesse pensamento entendem que essa situação foi usada aqui por José. Por quê? Porque o mordomo, quando chegar lá para procurar, ele vai dizer como que levou o copo de adivinhação do seu senhor. Isso torna esse objeto que sumiu, torna ele ainda mais valioso, torna ainda mais sério aquilo que, aspas, Benjamim teria feito. Então nós vemos que aqui o mordomo vai até eles, a ideia vai devolver todo o dinheiro, mas vai também colocar um copo de prata, que é de José, dentro do saco de mantimento de Benjamim. E o mordomo vai lá para justamente chegar a isto, né? Então primeiro ele diz lá no versículo 5, não é este, quer dizer, esse copo que ele está procurando, não é este o copo em que bebe meu senhor, e por meio do qual faz as suas adivinhações, procedestes mal no que fizestes. Nós sabemos que José não utilizava disso, né? Mas é um argumento. E José vai usar desse mesmo argumento depois. Nós sabemos pela própria palavra que José confiava em Deus. Quando o faraó disse que os seus sábios não conseguiam desvendar, interpretar o sonho, ele diz, mas Deus, o Senhor, pode. Então José tinha consciência disso. Mas essa estratégia era para tornar mais séria, mais grave a atitude que seria culpada na visão deles. Dentro dessa estratégia seria culpado o Benjamim. Então vamos ler aqui um pouquinho a partir do verso 6. Alcançou-os e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram, por que diz meu Senhor tais palavras? Onde estejam teus servos de fazerem semelhante coisa? Eis que o dinheiro que temos achado na boca dos nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã. Como, pois, furtaríamos da casa do meu Senhor prata ou ouro? Aquele com quem em teus servos for achado, morra, e ainda nós seremos escravos do meu Senhor.
Veja só, eles falam, como que a gente ia fazer isso, né? O mordomo chega lá, acusa eles, porque José fala, quando você chegar, você vai pegar algo, vai pegar o copo e vai dizer, não é esse o copo que meu senhor faz adivinhação? E agora, os irmãos deles estão dizendo para o mordomo, como que a gente ia fazer isso? Né? Nós recebemos esse dinheiro de volta, como ia furtar alguma coisa da casa do teu senhor, prata ou ouro? E eles, lógico, eles estão seguros que não fizeram isso, e de fato não tinham feito, então ele fala, morra aquele no que for achado o copo, e nós ficaremos como escravos. Mas nós sabemos que a ideia de José era outra, né? Veja só o versículo 10. Então, ou seja, o mordomo sabia o que dizer, não, né? Ele recebeu, mas ele deu uma ajustada, né? Seja conforme as vossas palavras, aquele com quem se achar, esse vai ser meu escravo. E vocês podem voltar para casa, e os outros podem voltar para casa. José está caminhando com as coisas para que Benjamim passe na frente dos irmãos o que ele passou lá atrás. Então nós vemos aqui, e se apressaram, vamos lá, o 11 até o 13. Muito bem, então nós vemos aqui que o plano de José está caminhando. O mordomo vai lá, encontra o copo de prata no saco de mantimento de Benjamim, e aí então vem o desespero de todos eles. Eles entram em desespero. Eles já estavam assustados desde que se encontraram com esse homem quando ele lhes falou asperamente. Depois a situação do dinheiro que voltou no mantimento. Simeão tinha ficado por conta de que eles foram julgados, foram vistos como espiões por esse homem. Agora eles voltam com o irmão e acontece tudo isso. E eles tinham prometido para o pai, não, ele vai voltar com a gente, nós vamos levar e vamos voltar. Já estaremos de volta se tivesse nos permitido antes. José resistiu em deixar Benjamim com eles. E agora acontece essa situação, né? É isso. Achou-se o copo no saco de mantimento de Benjamim. Então rasgaram as suas vestes. Eles entraram em desespero. Rasgar as vestes, né, sabemos disso, era uma atitude de um lamento profundo. Isso era costume em Israel. Quando se chegava a uma situação de calamidade, o próprio rei rasgava as suas vestes. Era uma forma de expressar humilhação, né? um lamento. E agora eles rasgaram as suas vestes. E carregados de novos jumentos, todos eles voltam para lá. E vão se colocar agora diante de José. E diante dessa situação, né, eles desesperados, nós vemos aqui as palavras de Judá, porque Judá toma a frente. O Rúben não está tomando mais a frente disso, mas Judá está tomando a frente da situação. Lembrando que sempre, a gente lembra, a gente não esquece. O que faz de bom a gente esquece, de ruim não. Foi ele que sugeriu que José fosse vendido para os ismaelitas. E ele está tomando a frente dessa situação. Aí diz lá, vamos ler um pouco esse texto, que é um texto muito bonito aqui, a partir do verso 14. Vejam só, eles estão ali naquele desespero, né? Sendo agora acusados, e pior é que não tem como fugir da acusação, uma vez que as provas foram vistas ali diante deles.
É uma situação difícil. Por mais que você se sente inocente, você diz, eu sou inocente, mas tudo está dizendo que você é o culpado. Eu sou inocente, mas a minha impressão digital está na arma, né? Naquele dia, naquela hora eu estava ali. Tudo indica que eu sou responsável, ainda que eu saiba na minha consciência que eu não sou. Então eles estão vivendo um contexto emocional ali extremamente complicado, forte para eles. E José então vai começar aqui a tentar se explicar com o homem. Vamos ler um pouco agora, a partir do verso 16. Vamos lendo. Então disse Judá: que responderemos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Veja o que a gente vai falar. O que vai falar? Sumiu o copo de prata do homem. É achado dentro do saco de mantimento deles. Como que vai se justificar? Né? Continua. Achou? Achou Deus a iniquidade de seus servos. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Veja só. Judá, então, ele fala, Deus achou a nossa iniquidade, ou seja, Deus resolveu cobrar da gente o que nós fizemos lá atrás. Essa é a conclusão dele. Ele está trabalhando com isso. Somos escravos do meu Senhor, ou seja, segundo ele, não fica só Benjamim, nós vamos ficar juntos. Ele fala, como que eu vou voltar para casa agora sem Benjamim? Nós todos vamos ser os teus servos, né? Se colocou nessa condição, é alguém que se associou naquela situação com Benjamim, com aquilo tudo, e diz, né? Tantos nós como aquele em cuja mão se achou o copo, nós somos escravos do meu Senhor. Mas ele disse, mas aí, né? Não podia ser assim, resolver assim as coisas, né? Não. José tinha um projeto, ele tinha um objetivo. Vamos lá, José, o que José fala? Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O homem em cuja mão foi achado o copo, esse será meu servo. Vós, no entanto, subi em paz para vosso pai. Isso mói, né? Isso mói, né? Não, ele fica, vocês podem ir em paz. Como? José sabe, José imaginava o desespero que eles estavam, porque José sabia a condição que devia ter vindo Benjamim até ele. E agora ele vai para os irmãos dele, na situação, ele vai ficar como escravo. E vocês vão em paz. Não foi isso que eles fizeram com José? Se livraram de José, voltaram em paz para casa. Quer dizer, depois deve ter pensado, mas voltaram em paz, resolvido o problema. Aquele nosso irmão não vai mais nos incomodar. Uma fera matou, acabou. Pronto, eles resolveram assim. Então José está tratando com eles. Vós entendendo subir em paz para vosso pai. Aí volta novamente Judá com esse discurso aqui extraordinário. Vamos lá então? Então Judá se aproximou dele e disse: Senhor meu, rogo-te, permite que teu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como o próprio Faraó. Mas meu Senhor perguntou aos seus servos: tens pai ou irmão? E respondemos a meu Senhor: temos pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e só ele ficou de sua mãe, e seu pai o ama. Então disseste a teu servo: trazei-o para que ponha os olhos sobre ele. Respondemos ao meu Senhor: o moço não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então dissestes a teu servo: se vosso irmão mais novo não descer convosco, nunca mais vereis meu rosto. Tendo nós subido a teu servo, meu pai, a ele repetidas as palavras do meu Senhor, disse nosso pai: voltai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós respondemos: não podemos descer, mas se nosso irmão mais moço for conosco, desceremos, pois não podemos ver a face do homem, se este nosso irmão mais moço não estiver conosco.
Então nos disse o teu servo, nosso pai: sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, um se ausentou de mim, eu disse: certamente foi despedaçado, e até agora não mais o vi. Se agora também tirardes este da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com pesada sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e não indo o moço conosco, visto a sua alma está ligada com a alma dele, vendo ele que o moço não está conosco, morrerá. E teus servos farão descer as cãs de teu servo, nosso pai, com tristeza à sepultura. Aqui Judá está tentando esclarecer da melhor forma o peso que vai ser se ele fizer o que ele está dizendo que vai fazer. José está dizendo: olha, não é razoável, tu pediste isso, nós fizemos, prometeste isso, nós trouxemos, queria ver o irmão, nós trouxemos, e o meu pai está lá, ficou desesperado. Se nós deixarmos ele aqui, ele vai descer a sepultura amargurado. Ele tem que argumentar. Mas nós não conseguimos, é aquilo que nós falamos já há algum tempo, nós quando lemos não conseguimos captar a emoção, o peso que está sendo aqui. Eles estão na iminência de que o que aconteceu lá atrás venha de certa forma acontecer de novo, voltarem para casa sem um irmão mais novo, a mesma situação. E ele não está tendo como resolver, eles não têm como dissociar quando ele fala: olha, a nossa iniquidade, Deus achou a nossa iniquidade, porque eles não têm como dissociar tudo o que eles estão passando com aquilo que eles fizeram lá atrás. Não tem como dissociar isso. E eles aqui estão, e Judá está aqui tentando contra-argumentar, fazendo um discurso aqui, alegando todas as suas razões, todas as suas justificativas para que isso não aconteça de Benjamim ficar lá. O verso 32 que diz o seguinte: porque teu servo se deu por fiador por este moço para com o meu pai, dizendo: se eu não tornar a trazer-te, serei culpado para com meu pai todos os dias. Ele assumiu, ele tomou o lugar, ele é fiador. Aí o que ele sugere? Agora, pois, fique teu servo em lugar do moço, por servo de meu senhor, e o moço suba com seus irmãos. Ou seja, ele está: eu vou tomar o lugar dele. Então a atitude deles agora com respeito, José está vendo o quê? A atitude deles agora com Benjamim é a atitude correta, é a atitude certa. Ele está vendo que naqueles tempos atrás, seus irmãos, há 20 anos antes, fizeram o contrário com ele, se desfizeram dele, venderam ele, se livraram dele, mas eles agora estão dando a vida para que isso não aconteça com Benjamim. Estão dando a vida para que isso não aconteça. Eles já tinham começado a se punir, né? Eles já estavam começando a se punir sobre tudo isso. Nós vamos ficar como escravos, todos nós vamos ficar. Mas a angústia maior deles é quando José disse que apenas o culpado ficaria. Esse era o ponto. Apenas o culpado ia ficar, e o culpado era Benjamim. Sim. Não é só uma atitude bonita, não. É uma atitude quase desesperada, não pode ser. Não tem que voltar para o meu pai. A ponto de desafiar o governador. O discurso de Judá começa, dizendo assim, lá no verso 18, Ele diz assim, Senhor meu, rogo-te, permite, até para se defender ele tem que falar: me dá licença, deixa eu falar alguma coisa.
deixa eu falar alguma coisa antes de eu morrer, deixa eu abrir a boca. Diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. Não se acenda a tua ira contra o teu Senhor. Ele está ali se virando um verme ali, para que ele possa ser ouvido e entendido, porque tu és como o próprio Faraó, né? O Faraó era um deus naquela época. O Faraó era considerado entre os povos diziam, aliás, o Egito entendia assim, os egípcios entendiam que Faraó era um deus. E ele se dirige a José: ó, tu és como o Faraó, né? Porque tu és como o próprio Faraó. Ele se humilha e começa a discorrer sobre tudo isso. E no final, ele vendo que não há saída, ele fala: então deixa eu ficar no lugar de meu irmão. E ele acrescenta no 34: como subirei eu a meu pai se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que a meu pai sobrevirá. O próprio José, que um dia sugeriu a venda, o próprio Judá que sugeriu a venda de José, agora toma a frente e roga com José, e agora ele toma a defesa do seu irmão, pede para ficar no lugar dele. Aquilo que ele não considerou quando José foi vendido, ele considera com respeito ao seu irmão mais novo. Ele agora está experimentando, né? Experimentando a situação, está sendo tratado ali. Ele está experimentando a situação que ele próprio expôs o irmão anteriormente. Então nós vemos aqui que José estava disposto, na verdade, a se sacrificar por amor a Benjamim. Ele estava disposto a não voltar para casa, não ia ver mais sua família, tudo aquilo que José ficou exposto, não ver mais sua família, se separar para sempre de todos os seus, mas preservar a vida de Benjamim por amor ao irmão e por amor ao pai que havia ficado. Ou seja, o tratamento está sendo difícil ali. E aí nós vemos então o que diante dessa situação toda? A gente imagina ainda a pessoa de José ouvindo tudo isso agora. É interessante. Até então, tudo isso que Judá falava era traduzido para José, porque para qualquer efeito, José era um egípcio. Essa situação toda estava sendo levada por um tradutor que levava para José. Eles não sabiam sequer que José entendia tudo que eles estavam dizendo. Isso daí ele falava e outro traduzia para José, mas José estava vendo ali na emoção, naquilo tudo que estava acontecendo, seus irmãos ali naquele desespero agora, para tentar livrar o Benjamim, para tentar livrar o irmão mais novo. E aí então chega um ponto que chegou no ápice a situação, chegou no máximo, não tinha mais como continuar. José chegou ao seu objetivo e ele então vem a revelar-se aos seus irmãos. A estratégia dele foi totalmente cumprida. E após as palavras de Judá, ele não consegue se conter. Ele não consegue se conter. E a gente, é uma coisa extraordinária, a gente viver essa emoção ali, ele vendo os seus irmãos, ali numa angústia, né, de uma perda real do irmão mais novo, repetindo-se na vida deles a mesma história que há 20 anos tinha acontecido. E sabendo, meu pai não vai suportar isso agora. Então José não consegue se conter. Versículos 1 e 2 do capítulo 45. Então José não se contentou diante de todos os que estavam com ele no mirador. Fazei sair a todos da minha presença. Ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios não ouviram e também a casa de Faraó. Ou seja, ele não conseguiu mais, ele não se conteve.
né? Ali foi uma explosão emocional, né? Ele chorou, né? E deve ter sido um choro tão alto, tão sentido, que os egípcios ouviam, e também a casa de Faraó, seus oficiais. Como que era a disposição ali da estrutura, não sabemos, mas o fato é que ficou claro para todos que estavam naquele ambiente ou por perto que alguma coisa muito séria, muito grave estava acontecendo ali. Essa revelação causou impacto nos seus irmãos. Eles jamais imaginariam que aquele homem era José. Nada indica que eles podiam estar estranhando tudo o que estava acontecendo, mas eles analisavam tudo o que estava acontecendo como sendo Deus agindo como disciplinarmente na vida deles, através daquele homem, mas não que aquele homem fosse o próprio José. E quando José se revela, eles ficam impactados. E disse a seus irmãos, verso 3, eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder porque ficaram atemorizados diante dele. O que eles fizeram era digno de morte. O que eles fizeram com José, eles agora não estão pensando eles estão vendo que ali diante deles está se a venda dele para os ismaelitas acabou colocando ele como governador, isso não está na pauta. O que eles estão pensando é, nós vendemos, nós como que matamos ele, e agora ele está diante de nós com toda a autoridade. Isso significa, nós vamos pagar com a vida. Essa é a realidade. Isso era uma coisa comum. A gente entende isso. Lembram, por exemplo, quando Adonias, que era o filho de Davi, começou a querer se colocar como rei? E aí então Natã e Batseba vão lá falar com Davi e falar, olha, se você não falar nada, ele vai se tornar rei e todos nós vamos morrer. Por quê? Ele era rei, não ia deixar, na visão, naquele contexto, não ia deixar alguém que poderia tomar o trono vivo. Então a relação era dura. Quando Adonias também, depois que não era rei, ele começou a querer se engrandecer e chegou até Batseba e queria que Batseba pedisse para Salomão para que desse a moça que cuidou de Davi para ficar com ele. Salomão falou, você daqui a pouco vai pedir o reino para ele. O que Salomão fez? Chamou lá o comandante do exército lá, Benaia, falou, Benaia, vai lá e resolve isso. Matou Adonias, porque as coisas eram tratadas de uma maneira grave, de uma maneira dura, séria. E aqui os irmãos de José não pensaram diferente. Na hora que ele disse, eu sou José, vive ainda meu pai, e seus irmãos não lhe... Como que vai falar o quê? Porque ficaram atemorizados perante ele. Ali diante deles agora está aquele que era um rapazola, que clamou para que eles não fizessem o que eles estavam fazendo, mas eles devem ter... imagina a cena como é que foi lá, quando eles venderam, leva logo esse traste, leva ele, pode mandar, leva embora para o Egito. Agora eles estão diante dele ali. E aí o que eles pensam? Nós vamos ser mortos. Ele vai agora cobrar da nossa vida aquilo que nós fizemos. Mas vejam só que José é interessante. José procura aplacar de imediato esse temor deles. Vejam só, diz aqui o versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim.
E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Ou seja, aquilo que vocês fizeram, não façam, ficam, não se desesperem por causa do que vocês fizeram. E no primeiro momento José, e eu digo primeiro momento, José fala: olha, na verdade foi uma condução de Deus que isso acontecesse, mas esse foi o primeiro momento. José estava vivendo um momento de reconciliação, e a gente precisa aprender uma coisa aqui, uma lição que a gente pode tirar. Nessa ocasião, José não trata o mal que eles fizeram. Nessa ocasião, José está tratando da reconciliação. Lá em Eclesiastes capítulo 8, versículo 4, pode alguém ler? Eclesiastes 8, 4. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Eclesiastes 8, 4? Não é esse não. Deixa eu ver aqui já. Não é 8, 4 não. Já vamos descobrir. E agora? Né? Quando você pega um versículo errado assim, mas o texto é fácil. O texto diz lá, né? Para todo propósito, ao tempo e o modo. Deixa eu ver agora onde é que está isso. Versículo 6? Está lá, isso exatamente, é isso. Não é 8,4, é 8,6. Era só para ver se eu estava acordado aqui, né? 8,6, o que diz lá? Porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Veja só, ele precisava tratar alguma coisa com os irmãos do fato deles terem feito o que eles fizeram, mas aquele não era o momento. Esse é um dos erros que nós cometemos muito. Tratar às vezes as coisas certas, mas no momento errado. Ou tratar no momento certo, mas do modo errado. E a Bíblia orienta que nós temos que conciliar essas duas coisas. E é porque é tão difícil conciliar, que aqui o sábio diz: porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Por quê? Porque nós não conseguimos conciliar muito isso. O que José está fazendo é, no momento é melhor que esse lado da história, de que foi Deus que permitiu, conduziu as coisas assim, nesse momento esse lado da história é melhor que ele fique em destaque. Mas ia chegar um momento para ele dizer: olha, vós na verdade intentaste o mal contra mim, mas não era essa a hora. E às vezes nós não sabemos como lidar com as situações. E nós tratamos as coisas que nós achamos que temos que tratar sim, mas às vezes não sabemos esperar o momento adequado. Eu li um livro certa vez, que o autor disse assim, que se ele tivesse deixado para o dia seguinte, para tratar muitas coisas que ele havia tratado na vida, ele teria evitado grandes problemas. Às vezes nós não deixamos. Tenho que tratar agora, é agora. E às vezes essa não é a melhor forma. Muitas coisas, se nós tratássemos no dia seguinte, primeiro, talvez nós não fôssemos tratar. Então a gente ia dizer: bom, deixa para lá, né? Talvez nós fôssemos tratar, mas as nossas palavras já seriam diferentes, o modo seria diferente daquela que nós trataríamos no dia anterior. Então nós não sabemos conciliar muito isso, tanto é que o autor fala: olha, porque para todo propósito há o tempo e o modo. Por isso pesa grande mal sobre o homem, porque nós não sabemos lidar muitas vezes com isto.
muitos problemas conjugais, muitos problemas nos relacionamentos, muitas situações acontecem, se desdobram de um jeito ruim. Por quê? Porque, na verdade, nós não esperamos o momento adequado para tratarmos aquilo que era necessário. E José, nesse momento, diante do desespero dos irmãos, e era um momento de reconciliação, ele fala um lado da história, um lado é esse mesmo. Deus conduziu as coisas dessa forma. Mais à frente ele vai falar mais que isso. Mas nesse momento ele trata assim. E isso nos ensina a aplicarmos isso à nossa vida, a também procurarmos escolher o momento adequado para tratar as coisas. Tem coisas que a gente quer tratar rápido. Toma cuidado, pensa. Então José está aplicando aqui uma situação como essa, né? José está deixando para depois. Lá no capítulo 3 de Eclesiastes diz assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu. De repente o que você quer falar, o que você quer fazer, de repente não é o momento oportuno. Aguarde uma ocasião melhor. Então nós aprendemos aqui com José essa experiência, né? Com respeito às vacas magras, este era o 2º ano de fome. Significa que ainda viriam 5 anos, já que eram os 7 anos. E José fala sobre isso também para os irmãos. Olha, ainda vai vir mais 5 anos de fome. E ele fala: volta para casa e traz o teu pai. E traz o Jacó, traz o meu pai, traz ele para cá também. Aí vai vir toda a família. Mas a gente não consegue dimensionar também, a gente vai falar sobre isso, essa volta dos filhos agora lá para Canaã e passar para o pai essa notícia. Aí a gente trata a semana que vem, tá bom?